Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Quinho ausente, Capitão Solano. Irineu ausente, Carneiro. Nelo ausente, Novo. Silvia. Presente. Wellington. William presente. Sob a proteção de Deus e com a ajuda do corpo técnico da Câmara, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 20 de maio de 2025, às 19h10. Passaremos agora à leitura do dia com o vereador William. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, tendo-se assentado, aproximaram os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não haverá agora tribuna livre, pois o secretário queria comentar sobre a festa de aniversário de 147 anos da cidade, teve um imprevisto e ficará para a próxima sessão. Conseguindo a presença do vereador Quinho, estamos dando início ao expediente às 19h12. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu torno pública a convocação da população em geral a participar da audiência pública para discutir o projeto de lei 13 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 e da outras providências. Será realizada no dia 29 de maio de 2025, às 19h, no plenário vereador Gilmar Benedito Gonçalves. Passaremos agora ao expediente do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício Gabinete 420/2025. Encaminha o balancete analítico de receitas e despesas municipais referente ao mês de abril de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o ofício? Passaremos agora ao expediente do Poder Legislativo. Estamos dando início ao expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 9 de 2025 do vereador Nelo. Projeto de lei número 9 de 13 de maio de 2025, Poder Legislativo. Dada a denominação
de Francisco Fernandes de Oliveira, Caetano José de Moraes e Lourival Fernandes de Oliveira, as ruas do município de Joanópolis, que especifica. O prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Lourival Fernandes de Oliveira a via pública provisoriamente denominada Rua 1, que inicia nas coordenadas 22, 56, 18.63 Sul, 46, 1353.98 Oeste, com uma extensão de 300 metros, findando nas coordenadas 22, 56, 22.82 Sul, 46, 14, 4.82 Oeste, localizado no bairro do Bonifácio, município de Joanópolis. Artigo 2º. Passa a denominar-se Caetano José de Moraes a via pública provisoriamente denominada Rua 2, que inicia nas coordenadas 22, 56, 17, 09 Sul, 46, 13, 56.26 Oeste, com uma extensão de 300 metros, findando nas coordenadas 22, 56, 19.90 Sul, 46, 14, 5.45 Oeste, localizada no bairro do Bonifácio, município de Joanópolis. Artigo 3º. Passa a denominar-se Francisco Fernandes de Oliveira a via pública provisoriamente denominada Rua 3, que inicia nas coordenadas 22, 56, 14, 90.91 Sul, 46, 14, 0.48 Oeste, com uma extensão de 300 metros, findando nas coordenadas 22, 56, 17.99 Sul, 46, 14, 5.16 Oeste, localizado no bairro do Bonifácio, município de Joanópolis. Artigo 4º. Caberá ao Poder Público Municipal providenciar no prazo de 60 dias contados da promulgação da presente lei a necessária colocação das placas denominativas da via pública em questão, procedendo-se ainda aos registros e comunicações delas decorrentes. Artigo 5º. As despesas relativas à execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do Poder Público Municipal, suplementadas se necessários. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Cuide-se de denominações necessárias para a localização dos imóveis existentes no bairros e entrega de correspondências, bem como atender o pedido de familiares e amigos para prestar uma singela homenagem póstuma aos senhores Francisco Fernandes de Oliveira, Caetano José de Moraes e Lourival Fernandes de Oliveira. Seguem anexos históricos dos homenageados e demais documentos complementares referentes às ruas, conforme determina a Lei Complementar número 30/2021. Demais considerações sendo desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 13 de maio de 2025. Ela, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? O projeto seguirá sua tramitação regimental. Com a palavra... Conseguindo a presença do vereador Irineu. Solicita ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 10 de 2025 do vereador Nelo. Projeto de lei número 10 de 13 de maio de 2025, Poder Legislativo. Dada a denominação Estrada José Dutra Marques, a via pública do município de Joanópolis que especifica. O prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Estrada José Dutra Marques, a via pública que inicia na Estrada Oliveira Preto, nas coordenadas 22, 56, 59,388 Sul, 46, 12, 52,302 Leste, uma extensão de 1.800 metros, findando nas coordenadas 22, 57, 28,962 Sul, 46, 12, 38,316 Leste, localizada no bairro dos Pretos, município de Joanópolis. Artigo 2º. Caberá ao Poder Público Municipal providenciar no prazo de 60 dias contados da promulgação da presente lei a necessária colocação das placas denominativas da via pública em questão, procedendo-se ainda aos registros e comunicações delas decorrentes. Artigo 3º. As despesas relativas à execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do Poder Público Municipal, suplementadas se necessários. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Cuide-se de atender pedido de familiares e amigos para prestar uma singela homenagem póstuma ao senhor José Dutra Marques. Segue em anexo o histórico do homenageado e demais documentos complementares referentes à estrada, conforme determina a Lei Complementar 30/2021. Demais considerações estão desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 13 de maio de 2025. Nela, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? O projeto seguirá sua tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 6 de 2025 do vereador Quinho. Projeto de decreto legislativo número 6 de 14 de maio de 2025 concede o título de cidadão joanópolense honorário ao senhor André Luiz do Prado, deputado estadual.
O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que o plenário decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor André Luiz do Prado, deputado estadual, o título de cidadão joanopolense honorário. Artigo 2º. A honraria que se refere ao artigo anterior deverá ser entregue ao homenageado em sessão solene designada pela presidente da Câmara. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal, constantes no orçamento vigente. Entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposta tem por objetivo prestar uma homenagem ao deputado André do Prado, concedendo-lhe o título de cidadão joanopolense honorário. Segue anexo histórico e o documento do homenageado. Joanópolis, 14 de maio de 2025, Quinho, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? O projeto, com a palavra, o vereador Carneiro. Senhor presidente, ouvintes da YouTube que nos assiste, senhores vereadores, público presente, falar do André do Prado é como falar de um irmão para mim. André do Prado e Márcio Alvino são, acho que, 8 anos que eu acompanho essa dupla de deputados, um federal, outro estadual, deputado esse que trabalha, que ajuda Joanópolis. Então, pedi para o vereador Quinho não me deu esforço para dar o título de cidadão, como eu vou dar para o Márcio Alvino federal. Então, quero agradecer o vereador Quinho, antemão aqui nessa tribuna. Muito obrigado. Em nome do deputado André do Prado, que mandou parar para o senhor, obrigado por oferecer o título para ele. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja se manifestar? O projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 7 de 2025, da vereadora Silvia. Projeto de decreto legislativo número 7, de 15 de maio de 2025. Concede o título de cidadã joanopolense honorária à senhora Ruth de Souza Bueno Camargo. O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que o plenário decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido à senhora Ruth de Souza Bueno Camargo o título de cidadã joanopolense honorária. Artigo 2º. A honraria que se refere ao artigo anterior deverá ser entregue à homenageada em sessão solene designada pela presidente da Câmara. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal, constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposta tem por objetivo prestar homenagem à senhora Ruth de Souza Bueno Camargo, concedendo-lhe o título de cidadã joanopolense honorária. Segue anexo, o histórico e o documento da homenageada. Joanópolis, 15 de maio de 2025, Silvia Maria Quim Navarro. Algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Bom, eu queria só explicar o porquê desse decreto legislativo, que além de ser a minha sogra, porque ao contrário do que todo mundo pensa, essa sogra é diferente, ela não fala mal de ninguém, não deseja mal a ninguém, e ela ajuda sempre todo mundo que ela pode. Uma pessoa muito iluminada, e ela prestou muitos anos serviço na saúde de Joanópolis, e nunca recebeu o título. Foi secretária de saúde durante muitos anos aqui na cidade. Conhece muito sobre a saúde, me ajuda muito. Então, eu achei mais do que merecido prestar essa homenagem para a dona Ruth, a minha sogra. É isso, obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Elineu. Repasso a presidência à vereadora Silvia Navarro. Senhor presidente, senhores vereadores e ouvintes que nos ouvem, essa honraria que você dá para a dona Ruth é muito bem-vinda, sabe? A gente às vezes não sabe, mas o pai dela era meu tio, sim, né? Era irmão do meu avô. É pessoas que fizeram muito por Joanópolis. E ela está aí, uma pessoa também muito respeitada, que se ajudou muito, se deu muito bem dentro do município, fez tudo para ajudar esse município. Então é muito bem-vinda essa honraria, tá?
eu quero só dar os meus parabéns e em especial a ela, os parabéns a ela por ter também ganhado isso. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, o projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 65 de 2025 da vereadora Silvia. Requerimento 65, 2025, Silvia Maria Equi Navarro, vereadores desse junto à Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, em relação às certidões de dívida ativa, CDAs, requer que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Informar a quantidade de protestos que foram realizados de maio de 2024 a abril de 2025. Informar a quantidade de ações de execução fiscal propostas de maio de 24 a abril de 2025. Apresentar relatório contendo o valor de cada protesto realizado e o nome do contribuinte protestado, de maio de 2024 a abril de 2025. 4. Apresentar o relatório de todos os valores cobrados dos contribuintes a título de honorários advogatícios, em protestos ou por cobrança administrativa, de maio de 2024 a abril de 2025. 5. Apresentar relatório de todos os valores recebidos decorrentes de honorários advogatícios pelos procuradores municipais, individualmente, de maio de 2024 a abril de 2025. Na oportunidade, informo que o correto tratamento dos dados pessoais será realizado pelo Poder Legislativo, não sendo oponível às disposições da LGPD, para se furtar da função constitucional primária de fiscalização do Poder Legislativo. Justificativo, o presente requerimento visa esclarecer fatos essenciais à tramitação do projeto de lei complementar que propõe a moralização da cobrança da dívida ativa do município de Joanópolis. São frequentes manifestações da população quanto à condução dos processos de cobrança da dívida ativa. Muitos munícipes relatam que a Procuradoria do município tem priorizado o recebimento de honorários advogatícios em detrimento da busca pelo interesse público, especialmente ao restringir alternativas administrativas para a quitação de débitos. Causa preocupação o percentual de 20% previsto no Código Tributário Municipal a título de honorários advogatícios, aplicável inclusive em cobranças extrajudiciais e simples protestos em cartório. Em diversos casos, não se verifica transparência suficiente sobre os atos efetivamente praticados para justificar esse acréscimo, o que onera excessivamente o contribuinte. Essa prática se assemelha no campo da economia ao chamado rent-seeking, e determinados grupos se valem do aparato estatal para garantir vantagens privadas. Trata-se de um fenômeno nocivo à justiça fiscal e à isonomia entre os cidadãos, que deve ser enfrentado sempre que identificado, sobretudo no contexto brasileiro, onde tais distorções são recorrentes. Para a adequada formulação da política pública, é fundamental que o Poder Legislativo disponha de informações claras e objetivas sobre a realidade local, permitindo uma análise criteriosa dos impactos e da efetividade das medidas a serem adotadas. Diante disso, solicita-se celeridade por parte do Poder Executivo na prestação das informações requeridas, de modo a permitir à Câmara Municipal uma avaliação técnica e política compatível com a relevância do tema. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 14 de maio de 2025. Silvia, vereadora. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, nós passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo ausente, Novo, Wellington, William favorável, Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 67 de 2025 da vereadora Silvia. Requerimento 67 de 2025. Silvia Maria Equi Navarro, vereador exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, requer que seja fornecida cópia da inicial dos processos de execuções dos anos de 2023 e 2024, com os respectivos protocolos. Justificativa, cuide-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 19 de maio de 2025. Silvia, vereadora. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, nós passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo ausente, Novo, Wellington,
William, favorável. Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 125/2025, capitão Solano ao prefeito. Indica que seja providenciado cercamentos, telas de proteção no campo de futebol situado na Rua Geraldo Prado Pinheiro. Indicação 126/2025, capitão Solano ao prefeito. Indica que seja providenciado em caráter de urgência um sistema de monitoramento e alarme de intrusão no pátio destinado ao estacionamento de veículos utilizado para o transporte escolar e da saúde. Indicação 127/2025, novo ao prefeito. Indica que seja providenciada a poda das árvores localizada ao ponto de táxi da Praça João José Batista Nogueira, Pracinha. Indicação 128/2025, novo ao prefeito. Indica que seja providenciada a roçada dos matos laterais da estrada após o Vale Verde. Indicação 130/2025, Quinho ao prefeito. Indica que seja feito o calçamento da Rua Expedito Costa. Indicação 131/2025, Quinho ao prefeito. Indica que seja reforçada a fiscalização na rodovia José Augusto Freire, bem como seja iniciada a elaboração de estudos para melhorar o trânsito na cidade. Indicação 132/2025, Wellington ao prefeito. Indica que seja dado cumprimento do artigo 209 e seguintes da Lei Complementar 34 de 2022, Código de Obras e Urbanismo, no que se refere à conservação de terrenos, obrigação dos proprietários. Indicação 133/2025, Wellington ao prefeito. Indica que sejam colocados guarda-reios em toda a extensão da estrada Oliveira Preto, nos trechos de curvas acentuadas, especialmente no quilômetro 10, bem como seja estudada a inclusão de acostamento em toda a extensão da estrada nos trechos possíveis. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Com a palavra, o vereador Wellington. Bom, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, público presente. Eu queria falar das minhas duas indicações. A primeira, que eu deixei aqui muito técnico, então não está muito específico do que se trata, que é sobre o cumprimento do artigo 209 do Código de Obras do nosso município. O que essa lei ela fala? Ela fala sobre mato nos terrenos aqui da nossa cidade, que a pessoa compra o seu terreno, deixa lá para agregar valor e não faz roçada. Aí o que acontece? Os munícipes que moram no seu entorno têm problema de escorpião, de todos os bichos peçonhentos ali. Então, essa lei foi feita lá na gestão do Mauro e depois foi integrada aqui na gestão passada no Código de Obras, que ela fala o quê? Ela autoriza que o município notifique essa pessoa. Se essa pessoa não fizer a roçada, o município vai lá e roça. O município roça, ele faz tudo que é necessário e depois emite uma guia para que o proprietário pague. Se não pagar, vai para a dívida ativa. Então isso daí é bastante importante, porque eu estou vendo que tem muito loteamento na cidade aqui que tem terreno que está com mato mais alto do que eu. Então deixar esse pedido aqui para o prefeito para tomar essa providência, por gentileza. E esse segundo ponto, como a gente sabe, vai sair logo um projeto agora para a pavimentação, a reforma da estrada da Cachoeira dos Pretos. E a gente sabe que esse problema que a gente tem de acidente de motos não é de agora. Não é só na estrada ali que vai para Piracaia, não é só na estrada da Cachoeira, é geral. E a gente sabe que ali, bem especificamente, do lado da casa do Babaú, do sítio Babaú, ali onde morreu uma pessoa agora há pouco tempo atrás. Ali é o principal lugar que tem acidente de moto. Eu pedi os 4 anos anteriores para que colocasse um guarda-reio lá. Não foi colocado. E eu estou pedindo de novo para que o prefeito olhe com bons olhos ali, e não só ali, analise todo aquele perímetro. Não sei se dá para incluir nesse projeto, se já dá para resolver isso, mas para incluir em todo o perímetro, porque lá é uma via muito perigosa. A gente sabe, não tem acostamento, a gente sabe que o barranco é do lado da via, é muito perigoso lá. E eu estou pedindo isso também, para que estude a possibilidade de incluir acostamento naquela via. Pelo menos igual tem, por exemplo, subindo da praia, tem aquelas áreas de descanso, tudo mais, porque é necessário. Porque se pega um caminhão, quebra ali, um carro quebra ali, ele fica no meio da rodovia, atrapalha todo o trânsito e pode causar um acidente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Capitão Solano. Boa noite a todos que nos assistem presencialmente, online, todos os colegas aqui da Câmara. Na verdade, é só para reforçar o que já tem sido dito há um bom tempo. Primeiro seria um pedido realmente, né? Hoje nós estamos preocupados bastante com a questão de pavimentação, e isso é uma necessidade do município, mas um munícipe nos procurou
ali pela rua Geraldo Prado Pinheiro, tem um campinho de futebol, e é bem precário ali, né? Quando você passa, você vê que é bem simplesinho, mas que fosse feito cercamento, né? Porque realmente é um pequeno espaço de lazer para a criançada, e aí acaba gerando uns dobramentos, né? Porque aí a bola cai na casa da vizinha, a vizinha briga, e aquela história de sempre. Então, o que a gente puder proporcionar em relação a bem-estar e entretenimento para o nosso munícipe, é tudo muito bem-vindo. E a segunda solicitação que eu e a Silvia assinamos, que realmente é preocupante, que seria em relação ao monitoramento da garagem, lá onde ficam os ônibus, onde ficam os veículos da saúde, porque já não foi a primeira, não é a segunda e vai acontecer novamente, né? Recentemente houve aí uma solicitação de um próprio munícipe que passou por lá e a garagem lá, o espaço estava aberto. Então, é um prejuízo que gera aí um ônus muito grande para o município, né? Torna ali os veículos inservíveis, porque você não consegue operar, gera um custo, e a gente está novamente remediando. Então, enquanto não houver uma ação de prevenção, através do monitoramento, ou se for o caso, a contratação de pessoas que, sendo muito sincero, no atual momento eu sou contra, até porque o ser humano é falível, e hoje a tecnologia ela tem substituído muito bem nessa questão de monitoramento de segurança, mas que seja feito algo para que novamente não tenhamos uma nova notícia que foi furtado, que foi invadido, que foi arrombado, e quem perde são os munícipes. Então é sobre isso os pedidos. Obrigado. Conseguindo a presença do secretário de Obras, Décio Felipe, do secretário de Governo, Giovanni, passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Boa noite novamente. Eu só queria dar uma informação sobre essa indicação minha e do capitão Solano. O prefeito irá receber uma emenda do deputado federal Jonas Donizete de 450 milhões referentes à construção de um pátio. Desculpa, eu falei errado, me corrigiram aqui. 450 mil, antes fosse milhões, né? 450 mil, me perdoem, para a construção de um novo pátio para os transportes da saúde e da educação. Mas, enquanto isso não acontece, a gente acha que existe realmente a urgência de um monitoramento ou alarme para que realmente a gente não volte, a prefeitura não volte a passar por furtos com transporte tanto da saúde quanto os transportes escolares. É isso, obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Quinho, repassa a presidência à vereadora Silvia Navarro. Boa noite, presidente, na qual cumprimento todos os colegas vereadores, a você que nos acompanha pela TV Câmara, a todos que estão aqui presentes. A minha indicação pedindo mais fiscalização ali na rodovia José Augusto Freire, na qual eu fez muita polêmica, eu usei uma expressão muito forte, eu peço desculpa nessa casa, eu sei reconhecer o meu erro, e isso não vai deixar eu de ser humilde. Hoje eu estive também em Caixeira, proprietário da padaria, conversando com o Donizete. Eu quero mandar meu abraço a todos os funcionários da padaria. A minha guerra não é contra a padaria. Eu sou cliente desde os 9 anos e todos me recebem bem lá. Nós precisamos fiscalizar mais. Só essa palavra, presidente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, as indicações deverão seguir devidamente, serão encaminhadas. Continuidade do expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 129/2025, novo ao prefeito. Indica que seja providenciada a colocação de borrachinhas no campo de futebol society do Complexo Esportivo Municipal, prefeito Nini Costa. Indicação 134/2025, Elton ao prefeito. Aprimorar a sinalização de trânsito nas principais ruas, com a colocação de placas indicativas de pare, bem como sejam colocadas placas de proibido estacionar nas ruas Francisco Ullers, entre o Empório Cachoeira e o número 732, e Coronel Alípio Fernandes Cardoso, entre os números 547 e 460, próximo a Edinho Pneus. Indicação 135/2025, Elton ao prefeito. Indica que sejam criadas turmas de ensino médio nas escolas municipais em tempo regular, ou seja, manhã ou tarde. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações?
Com a palavra, o vereador Novo. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, os internautas, o público. Vou falar das minhas 3 indicações simples aqui, mas eu queria que o secretário desse atenção. Os taxistas ali, tem uma árvore ali, está caindo um galho. É perigoso cair no carro deles. Eles pediram essa indicação pelo seu Luiz lá. A roçada do Vale Verde, ela também está fechando de mato lá. Eu queria que desse uma roçada lá para os moradores. E no Campo Society, para não estragar o Society, queria que o Leonardo, o secretário, desse atenção para colocar as borrachinhas lá, que acabou tudo. Está jogando no Society seco lá, vai estragar o Society. Só isso. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Wellington. Bom, dando continuidade e aproveitar esse gancho do Novo, hoje eu recebi porque eu tinha feito uma solicitação agora 2 semanas atrás, se não me engano, para a reforma lá da quadra, né? Que é o que a gente já tinha pedido, o Novo já tinha pedido. E o Giovanni, Leonardo Giovanni, né? Tem vários Giovanni, é muito Giovanni. O Leonardo Giovanni, como sempre, muito educado, solícito, ele falou que já está providenciando. Tanto a parte da iluminação, a parte da reforma, já está. Vou agradecer aqui o Leonardo mais uma vez, sempre muito prestativo. Vamos lá. Segundo ponto. Quanto à sinalização, gente. Todo mundo que é daqui de Joanópolis, que circula aqui, está vendo um número de veículos que aumentou bastante, né, na nossa cidade. Foi o tempo que Joanópolis, aquele pessoal ia trabalhar a pé. Hoje todo mundo tem um carrinho, tem uma motinha. E o que está acontecendo? Joanópolis não está suportando isso mais. Isso é um pedido que eu venho desde lá de trás. Na época do Mauro já teve aqui um estudo da USF aqui na cidade, num plano de mobilidade, que não foi para nada, para lugar nenhum também. Gestão passada falou muito, não fez nada sobre o assunto também. Então, queria pedir para essa gestão, e para essa gestão, que ela entrasse em contato com a Polícia Militar. Porque hoje temos o convênio com a Polícia Militar, hoje a Polícia Militar ela pode multar aqui no município, e a gente precisava dessa atitude. O porquê que precisava dessa atitude? Vamos dar um exemplo. Eu solicitei na gestão passada para incluírem umas placas ali. Isso da minha cabeça, achei que ajudaria um pouquinho no problema. Ali na altura do Bar da Oliveira, entre o Brajon ali o Empório. Solicitei que colocasse proibido estacionar de um lado. Por quê? O fluxo ali é muito alto. É fluxo para a Cachoeira, é fluxo para o supermercado Brajon, que é o principal supermercado da cidade. Então a gente sabe que o fluxo ali é muito alto de veículos. E afunila quando para do carro dos dois lados. Colocou a placa e o pessoal estaciona embaixo da placa. Não respeitam. Enquanto não doer no bolso, o pessoal não vai respeitar. E o que está acontecendo? Logo, logo, nesses cruzamentos que a gente está vendo aqui na cidade, vai ter acidente. É o que eu sempre dou exemplo aqui da avenida aqui de baixo. Para nós que somos daqui, nós paramos na avenida. Para quem é de fora, ele segue na avenida. Então, é um rolo. Parece o trânsito da Índia aqui em final de semana. Então, a gente precisava tomar providências nisso. Aqui, principalmente também, na rua da Sabesp, precisava parar carro de um lado só. Isso é o que eu enxerguei, tá, gente? Isso é apenas uma sugestão minha, não sei se de fato é o mais essencial. Obrigado pela parte. Na verdade, até complementando, porque eu não me recordo o número da indicação, mas eu também tinha feito algo muito parecido. E aqui eu trago novamente o que eu já disse para todos do Executivo. Quando o vereador ele faz uma indicação, não é porque ele acordou com aquela vontade, fala, eu vou dar trabalho para alguém. É porque ele está sendo provocado. É porque a sociedade está cobrando providência. Porque realmente nós estamos sendo ali o tempo todo exigidos. E uma rua como essa aqui, que nós temos a Santa Casa, que nós temos a Prefeitura, que nós temos a Câmara, que nós temos uma série de comércios, você não tem nenhum redutor de velocidade, é um risco muito grande. Eu fiz uma pesquisa rápida agora no Mercado Livre, aquele olho de gato que serve como redutor, sai R$12 a unidade. Eu não sei quantos que vão aqui, mas não vai mais de 50. Então, assim, é um dinheiro muito bem investido que vai evitar muito problema. Em relação às placas, segundo o secretário de Obras, já está sendo feito um novo estudo para reemplacar e fazer realmente via de mão única, esse direcionamento, para que favoreça também, porque vai chegar uma hora que o trânsito vai travar. Obrigado. Muito bem colocado, vereador. Tanto que, se vocês se recordarem lá atrás, houve um acidente muito feio aqui atrás, na frente da delegacia, de uma senhora que foi atropelada.
Um acidente que ela quase faleceu, e foi aqui na nossa porta. Então a gente precisa disso, não é algo na nossa cabeça. Eu sempre fui daquelas pessoas, eu acho que o Joanópolis tem que continuar no paralelepípedo, que asfalto vai para São Paulo. Tem que ser paralelepípedo por diversos fatores, e um deles é para andar devagar. Aqui não adianta, vamos ser realistas, gente, a gente sabe daqui. A gente sai na rua, tem mais gente andando na rua do que na calçada. Então a gente tem que acostumar que o nosso município é um município de pessoas mais simples, que estão acostumados com outras maneiras, que pode atravessar a rua sem olhar. Então a gente precisa o quê? De pessoas conscientes. E a última indicação é uma indicação que seria muito, muito, muito necessária aqui, que é a questão de ver se a gente consegue criar aqui turmas de ensino médio nas escolas municipais. Por quê? 2 pessoas me procuraram essa semana, até eu vou entrar em contato com o diretor, fazer um pedido também para ele, para ver se é real isso daí, que vai aumentar o número, o horário dos alunos na escola que está agora no ensino integral. Falaram que ia ser da 7 às 16 e as outras turmas saem às 23 horas. Então, não teve nada formal ainda, mas falaram que tem essa conversa lá. O que vai acontecer? Hoje, a gente já tem uma evasão escolar muito alta. A gente sabe que a gente vê... Gente, a gente está na 2ª região mais pobre do estado de São Paulo. A gente só perde para o Vale do Ribeira. A coisa mais natural do mundo... Eu comecei a trabalhar pequeno. Todo mundo trabalha desde pequeno para complementar a renda na casa. E outra, nesse horário, se for real esse horário, nem estágio as crianças conseguem fazer. Não dá, acabou. Acabou. Então, se a gente... Tudo bem, é uma necessidade, é legal um ensino integral, é legal, mas quando está que nem Piracaia. Piracaia tem 2 escolas, uma ensino integral, outra ensino normal. Então, dá para escolher. Quem quer ter um ensino mais longo, ter mais matérias, tudo mais, opta pelo ensino integral. Para quem não dá, que precisa trabalhar, vai pelo outro. E isso a gente precisa se atentar aqui na cidade, porque o que tem de evasão escolar, gente, de muitos conhecidos, parente meu, a gente vê a criançada, porque a criançada quer ter o seu dinheirinho. Não está errado. A gente vê as pessoas passando necessidade na casa. E assim, se a gente colocar um ensino integral, obrigatório, como está assim, sem a opção das crianças conseguirem trabalhar ou fazer um estágio e tudo mais, aonde que eles vão arranjar um dinheirinho? É isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente está pensando em algo para o bem, mas isso vai ser revertido completamente para o mal. Essas crianças elas vão querer comprar uma roupinha bacana, vão querer sair, vão querer comprar um celular novo e vão fazer o quê? Então, até um tema que eu vou trazer agora no tema livre depois. Obrigado, gente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria, passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, a vereadora Silvia Navarro. Boa noite novamente. Eu queria aproveitar, eu não quis atrapalhar o Wellington conversando aqui, não quis tirar seu foco, é que eu procurei saber, porque realmente eu também recebi algumas, como todo mundo acha que eu sou esposa do diretor do Coronel, acho que a gente consegue resolver esse problema. Então eu fui perguntar o que estava acontecendo e ele me explicou que o Estado, o governador, gostaria muito que todas as escolas, os PEIs, fossem de período de 9 horas. Só que não é a realidade da nossa cidade, né? É justamente o que o senhor falou, as crianças querem trabalhar, ser independentes, muitos precisam ajudar os pais. Então, a escola, a gestão, fez uma pesquisa para que os alunos e os pais respondessem o que eles preferem, se são períodos de 7 horas ou de 9 horas. É claro que a nossa realidade aqui, eles querem poder estudar às 7 horas e poderem trabalhar depois. Depois que houve a municipalização, o município não tem mais, é o que eu tento explicar para as pessoas que vêm me procurar. Depois da municipalização, a prefeitura não consegue mais interferir nisso. A LDB diz que a responsabilidade da prefeitura é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Quem é responsável pelo ensino médio é o Estado. Então, não é má vontade, acredito que não seja, mas eu também gostaria de vir explicar, porque a gente está recebendo, inclusive o vereador Carneiro também falou, Silvia, conversa com o Filomeno. Eu falei, Carneiro, não é ele está fazendo o possível, ele está se empenhando para que não seja mudado o período da escola Coronel e ela continue de 7 horas, justamente para não prejudicar os alunos. Tá bom? É isso, obrigada.
Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, as indicações serão devidamente encaminhadas. Passaremos agora ao tema livre. Com a palavra, o vereador Irineu. Senhor presidente, demais vereadores, amigos ouvintes que nos ouvem, internet que nos assiste, aqui presente, muito obrigado pela presença. E a gente tem aí uma audiência grande pelo YouTube, né? A gente trabalha junto. Vejo assim que é muito bom a gente ter isso, porque nós vereadores somos praticamente cobrados de tudo. Tudo que acontece na cidade, os vereadores são sempre apontados como resolver, como fazer soluções de tudo isso. Eu trago aqui essa tribuna também hoje aqui, eu queria só vocês falando aí sobre a parte de trânsito de cidade. Eu tenho assim, até na minha campanha, até levantei essa polêmica de ter um sonho, essa cidade ser resolvida, em especial a entrada dessa cidade. Em si, todo mundo critica os caminhões que saem, que entram para o centro da cidade, que tem essa polêmica dos caminhões no centro da cidade. E o que é? Precisamos ter o acesso. Se nós não resolvermos por onde eles passarem, não tem como fazer. Então, a prioridade minha, que eu levantei a batalha, foi isso, de fazer uma avenida aí, naquela beira-rio, sair no Sanches lá, se conseguir dar a volta, sair lá em cima agora, no loteamento que está saindo lá em cima. Então, fazer um rodoanel dentro de Joanópolis, que está necessitando disso. Aqui, no Moretti, até hoje eu passei por ali, é um sistema até não está tão difícil, acredito eu, que podia fazer um rodoanel saindo ali para os caminhões, já não entrar por aqui, sair direto por trás e tirar aquele que não precisava passar na praça, tirar o acesso da praça. Mas em si, a praça em si, resolver o problema dela, desses trânsitos que está acontecendo. Porque hoje um caminhão chega na praça e de repente não tem ponto de sair, ele tem que passar por uma área irregular, né? E vai por culpa em quem? Aí o Ela estava até levantando a polêmica de multa. Você imagina o tamanho de multa que esse caminhão vai levar se começar a fazer isso. E qual é o acesso deles? Como vão resolver o problema deles? Eu sempre trago, você tem que resolver um problema para dar solução para eles, né? Que senão não tem como. Fica uma coisa meio amarrada. Mas é um sonho que eu tenho, como estava comentando, aquela rua que tem embaixo ali, o Ela até falou para deixar o paralelepípedo, aquela rua eu já me vejo ela asfaltada, sabe? Endireitar aquela rua e fazer como se fosse uma saída. A turma já saía por baixo, saía por lá e descia. Hoje não tem condições de um caminhão descer aquela rua. Ela é assim, se descer, já caiu uma máquina em cima da casa. Então, umas coisas que não tem passagem. E qual que é o que eu gostaria até que o prefeito levasse isso muito a sério dentro disso, sabe? Uma execução dentro disso. Eu até questionei muito no outro mandato, que eu não estava como vereador, mas foi feita uma rotatória lá embaixo. A rotatória foi feita, mas por que não fazer uma rua dessa, né? Então estamos aí agora nessa luta, quer ver se o executivo nos consegue, a fazer essa rua. A eliminar esse problema vamos fazer de partes em partes, eliminando uma rua, eliminando outras, e que a gente conseguir fazer alguma coisa que dê melhoria para o município. Para não travar, como trava o trânsito aqui em frente ao Nini, ou ali no supermercado do Nini 2. Então, eu vejo assim, a grande problema que temos, e como resolver? Nós, vereadores, somos cobrados, mas quem executa é o executivo, né? E precisamos, então, cobrar do executivo. Até aí o Decinho está aí, como fazer alguns projetos para a gente solucionar esses problemas, né, Decinho? E fazer andar isso mesmo, que a gente consiga nesses 4 anos, digo assim, se nós não conseguirmos terminar, mas deixar alguma coisa encaminhado, com soluções para que seja resolvido isso aí, né? Então que seja isso o meu argumento aqui hoje, para que seja solucionado, tá? E o demais, muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, ouvinte que nos ouve, eu nem ia falar, mas tem que falar, não pode deixar de falar.
Senhor presidente, eu estou cansado. Eu estou cansado de ser vereador, de ser cobrado. Eu quero que o povo me cobra. Estava chegando aqui na Câmara, um munícipe me abordou aqui no portão, um exame parado há mais de 1 ano e 6 meses. Eu não vou correr mais atrás de emenda parlamentar. Não adianta. Nós trouxemos R$1 milhão semana passada, chegou na conta da prefeitura. O que vai fazer com os 1 milhão? Por que não põe as pilas de exame para andar? Eu fico, desculpa lá, fico o saco cheio. O munícipe tem razão de falar. Até onde nós vamos? Olha, eu vou deixar de ser vereador. Eu vou deixar porque eu estou cansado. Vou falar também do secretário da Agricultura. Eu estou cansado de munícipe pedir para cortar uma poda de árvore. O que esse homem está fazendo lá? Pelo amor de Deus, eu estou pedindo para o Cristiano aqui na tribuna, pelo amor de Deus, vamos resolver o problema do munícipe. Até quando? Até quando? Eu não queria falar nada hoje, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Hoje me ligaram também, eu estava lá em Extrema, que eu tenho o meu fazer também. O munícipe, estão pondo uma placa aqui na rua Pão da Montanha, mão única. Comunicaram os vereadores? Alguém comunicou os vereadores para pôr essa placa? Acho que ninguém comunicou também. O que nós estamos fazendo nessa casa aqui? Estão brincando de ser vereador? Eu não venho aqui para brincar de ser vereador. Eu estou falando, eu estou cansado. Outra coisa também, até quando nós vamos ver o transporte de saúde sair 4 horas da manhã, chegar 9 horas da noite com o munícipe sem dinheiro para comer uma coxinha? Até quando? Até quando esse vereador vai ter que vir na tribuna e falar, e falar, e falar? Será que nós, 9 vereadores, estamos fazendo o que aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Olha, Cristiano, me desculpa, eu não ia falar nada, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque eu acho que eu sou o único vereador que o povo cobra de mim, eu venho aqui e falo. Eu tenho que falar. Por quê? Porque eu estou cansado. Eu não vou falar mais. Agora, eu trouxe um deputado semana passada aqui, sábado. Estava aqui os vereadores, estava aqui, agradeço. O deputado chega aqui, vai oferecer uma emenda, não vou falar o montante, para o vereador Carneiro, para os demais vereadores, para ajudar a população. Para ajudar a população. Vai chegar mais um montante, vai para onde? Saúde. O que nós vamos fazer com o dinheiro de saúde? E os exames parados de novo. Até quando? Eu não vou falar mais. Estou cansado. Olha, talvez eu vou encerrar o meu mandato antes do prazo, porque eu não aguento mais ser cobrado com razão. E o povo tem cobrado os vereadores. O Irneu acabou de falar do trânsito de Joanópolis. A cidade de Joanópolis cresceu e o trânsito é o mesmo. Qual o prefeito que deu solução do trânsito de Joanópolis? Ninguém. Está o Cristiano aí com 5 meses. Será que vai dar solução também? Será que vai dar, abrir Joanópolis, novas avenidas? Será que vai? Acho que vou. Enquanto eu estiver aqui, eu vou pagar para ver. São essas minhas palavras, senhor presidente. Vereador Nelo ausente. Com a palavra, o vereador Novo. Boa noite mais uma vez para todos. Vereador Carneiro, não é só ser cobrado, não. Falar de 3 secretários aqui que eu não estou aguentando mais também. É muita. Falar do secretário de obra também. Fiz uma indicação de um bico de luz, 7 bicos de luz. Semana passada o secretário falou vai mais 3 meses. Eu pedi em fevereiro, 3 meses vai dar 9 meses. 9 meses nasce uma criança. Dá tempo para fazer uma criança. Eu vou lá no bairro dos Alveiros, não posso olhar para a cara deles lá, nos alemão lá. Cadê o bico de luz? Promessa do prefeito e do vice. Eu estava junto. Nada do bico de luz. O senhor fez indicação? Fiz. E já veio a indicação? Já respondido. A resposta veio a mesma? Não, ele respondeu que vai pôr, mas não sabe... Quando? Qualquer coisa, não. É Ministério Público daqui para frente. Eu vou fazer assim daqui para frente. Não cumpriu com o munícipe, eu vou denunciar o Ministério Público. São essas minhas palavras. Vereador, a gente fica de chacota, cara. O cara dá risada, um bico de luz de 9 meses para colocar. É brincadeira um negócio desse. Fica só cobrando, a gente não está aguentando também. Falar do seu Luiz também. 2 pés de amora lá, faz uns 40 dias que fizeram ofício e indicação. Se liberar, eu vou podar lá amanhã. Tá passando moto, carro lá, tá arranhando o carro e nada do secretário lá do seu Luiz. Ele vai catar galho na mesma rua. Ele cata aqui, no fim da rua não pode pegar. Ele falou que tem que ligar no catatreco. Tem que voltar outro dia o caminhão, voltar lá, pegar de novo. É gasto também. Pagar da Edmeia também, Edmeia. Chegou R$1 milhão para você. Eu quero que os exames também... Todo mundo está cobrando os exames atrasados. Eu não sei se está atrasado, mas estão cobrando de mim.
Falar também, pedir para o prefeito aqui o empenho também no projeto dos diretores, está precisando aí. Sou muito cobrado, tá, diretor de esporte. Foi promessa também, eu quero que o prefeito mande esse empenho para colocar esses diretores aí. Avisar também que vai ter campeonato municipal, sim, conversei com o Leonardo, e são essas minhas palavras. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, tema livre, vereadora Silvia Navarro. Boa noite novamente. Bem, eu queria trazer um assunto que foi levantado a semana passada e muitas pessoas vieram me perguntar se realmente era verdade sobre o assunto do professor e da criança. Eu procurei saber, conversei com a secretária e foi um acontecido no ano passado. Porque quando acontece uma coisa dessa, se fosse agora na nossa gestão, eu ia ficar muito chateada. Porque a nossa obrigação é estar nas escolas, não só em eventos, mas estar lá, conversar com os diretores, funcionários e professores. E é sim o nosso dever fiscalizar. Então, só para deixar claro e informar as pessoas que ficaram em dúvidas e preocupadas, que esse acontecido não foi esse ano. Houve um processo administrativo que começou e foi encerrado no final do ano. Outra coisa que eu queria aproveitar e informar a população que 2 ruas terão o sentido alterado, que é a Rua da Padaria e a rua, agora eu não sei o nome da rua, da Rita Amaro. Doutor Armando Salles de Oliveira. São 2 ruas que serão trocado o sentido das ruas. Tá? Então, para as pessoas ficarem atentas, será divulgado, a prefeitura fará a comunicação para melhorar, tentar iniciar a melhoria do trânsito na nossa cidade. Eu recebi agora, acho que ouviram, o vereador Carneiro e o vereador Novo cobrando sobre os exames também. A gente fica preocupada, recebe cobrança, pedido, sempre. E eu fui comunicada agora que os exames desse dinheiro que vocês receberam do deputado, esse 1 milhão, eles estão em licitação para serem feitos. Né, porque a gente realmente precisa e sabe da lista de espera. Eu estou acompanhando as licitações agora, os processos de licitação, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, e as licitações para a festa de São João começaram. Tanto a decoração, os shows, o credenciamento para as barracas, e uma coisa que eu posso notar, não foram todas que finalizaram, porque algumas são impugnadas, e isso desde o começo do ano. Alguns processos de licitação são impugnados, então a gente pode ver também que, para mim, pessoalmente, é uma perseguição, porque o prefeito, infelizmente, não consegue, os secretários sofrem com essas impugnações nas licitações. E o que eu consigo ver, eu que acompanho o site da prefeitura e os processos de licitação, eu consigo ver muita transparência, o que a gente não conseguia ver anteriormente. Anteriormente era feito global as licitações, então a gente não sabia o que era um produto, o que era uma casinha caipira, a gente não sabia como era destinado, a gente só sabia o valor global. Então, até eu gostaria de pedir para os vereadores que também acompanham, e eu sei que acompanham as licitações, se vocês acharem alguma irregularidade, algum desvio de dinheiro, eu faço questão de assinar essa denúncia junto com vocês. Porque a gente recebe muita ameaça. Eu vou caçar o prefeito, eu vou caçar o vice-prefeito, eu vou caçar o presidente da Câmara, eu vou caçar o vice-presidente da Câmara. Então, eu acho que se vocês tiverem alguma coisa contra nós, saiam da ameaça. Denunciem ao Ministério Público. E se nós estamos errados, a gente vai pagar.
Outra coisa que eu gostaria de dizer também é que hoje eu fiquei muito feliz com a publicação do secretário de Turismo, Leonardo, quando ele falou sobre o chamamento das barracas para a festa de São João. Tá? Muita expectativa sobre a festa, né, por causa da mudança e credenciamento para os barraqueiros poderem expor na festa, e eu fiquei muito contente quando a gente viu que estavam quase 100% dos espaços ocupados. E hoje, no finalzinho da tarde, ainda o secretário disse que surgiram mais 5 pessoas interessadas. Então, eu acredito, novamente, que vai dar tudo certo e que a nossa festa vai ser a melhor da região, como sempre foi. Queria também aproveitar e dizer que em 6 meses, são 6 meses longos, mas em 6 meses o prefeito vai entregar algumas obras, ou começar, como iniciou ontem, a Estrada da Cachoeira, aos 5 quilômetros, que vai do Brajon até o restaurante Caipirão. Eu não sei se vocês já passaram, viram as placas, as demarcações. Ontem também iniciou a obra da UBS, né? É UBS, né? Sempre confundo UBS. E iniciou também a obra. A semana que vem tem também o processo de licitação para o início da Estrada das Posses, que é a estrada que vai até Extrema. Então, nós estamos ansiosos para que essas obras realmente se iniciem e finalizem. E a gente está aqui para acompanhar, fiscalizar, e é isso que nós vamos fazer. Então, por hoje, até o momento é só. Obrigada. Com a palavra, o vereador Wellington Cunha, repassa a presidência à vereadora Silvia Navarro. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Só aproveitando o gancho da vereadora Silvia, da presidente, eu acompanho todas as licitações e nenhuma das licitações, é importante falar que nenhuma das licitações que envolve a festa de São João, qualquer festividade, teve impugnação, tá, presidente? Teve em outras, mas essas foram normal. A licitação que acontece agora, a última que teve um problema de enfeite, foi por falta de documentação das empresas que participaram. A empresa que participou, a primeira não cabia, a segunda não apresentou atestado de capacidade técnica. Foi só isso que aconteceu. Impugnação mesmo não teve. Bom, deixa eu seguir aqui, que hoje tem bastante coisa para falar. Não sei se nem vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Pode ser que eu tenha que falar nas considerações finais. Primeiramente, mandar um abraço para a ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, Geisa, pelo seu posicionamento na semana passada nas redes sociais, e pelo jeito chamou o Teatro Carneiro na casa, hein? Mudou até o perfil hoje. Parabéns, vereadora, você faz falta aqui. Mandar um parabéns pro Nelo. Nelo não veio hoje, deve estar comemorando o seu aniversário. E mandar um abraço pro pessoal aí, pros meus amigos caminhoneiros aqui de Joanópolis, que no último domingo fizemos a 19ª Romaria aí para Aparecida. Obrigado, feliz por fazer parte desse time de tantos anos. Bom, pessoal, eu estou falando um pouco rápido porque eu tenho bastante coisa. Muitas pessoas me perguntaram a respeito, até ia fazer um vídeo, mas não dá tempo. A gente tem que sustentar 2 vagabundos que chama Lula e Janja, as viagens dele, então a gente tem que ficar trabalhando, não dá para ficar fazendo vídeo o tempo todo, mas eu queria fazer vídeo. Sobre as farmácias, sobre as leis das farmácias, muita gente não entendeu o que aconteceu, porque é muito técnico, então deixa eu explicar. Vamos voltar lá de trás o que aconteceu. Antigamente, as farmácias de Joanópolis, eles tinham aqui um rodízio, de acordo de cavaleiros. Eles acordavam entre si, os horários de funcionamento, o dia que ia estar aberto, em sábado, domingo, em domingos, em feriados e tal. Quando chegou a nova farmácia aqui na cidade, ela começou a abrir todo santo dia, tornando inviável que as outras farmácias abrissem. Por quê? Porque não dá lucro. Não dá lucro ela abrir no domingo, não dá lucro ela abrir no feriado, porque se todas abrirem, você concorda que no final de semana, no domingo, no feriado, dificilmente a pessoa vai comprar algo que de fato é de valor? Normalmente a pessoa vai comprar coisinha pequena, um remedinho para dor de cabeça, coisinha básica. Ali, ou se está com uma dor, nunca necessariamente vai comprar compras grandes, né? Então o que aconteceu? Eles se viram, não tem necessidade mais. Tem uma farmácia na avenida. E o que aconteceu? Para essa farmácia também não deu lucro. Para essa farmácia não era mais viável ela abrir todo domingo, todo feriado, 8 horas da manhã, ficar até 10 horas da noite. Então ela começou a fechar. E Joanópolis ficou desassistida de farmácias abertas. Em 1973, tem uma lei, que é a 5991 de 73. Ela, o que ela faz?
ela estipulou a autorização de municípios, do Estado, do ente federal, a fazer leis regulamentando os plantões de farmácia. Então, o município ele pode intervir nisso e fazer essa regulamentação de como vai ser o plantão das farmácias. Eu fiz uma minuta, protocolei, e a minuta, quando eu fiz uma reunião aqui na Câmara, junto com o prefeito, junto com o Giovanni e com todos os proprietários responsáveis de farmácias, eles viram que naquele formato não era viável para eles. Por quê? A mesma coisa, eu falava sobre a questão de abrir várias farmácias, tudo mais, e eles falaram, Wellington, não dá, cara, não dá lucro. Pode ser que um domingo ou outro, um feriado ou outro, a gente consiga, cara, mas não dá. Põe um exemplo, na farmácia da Carla, a gente sabe, pode falar até não, farmácia da Carla, mega popular, cara, é só funcionário. Não dá. Tem que pagar hora extra, tem que pagar um adicional, então não dá para fazer isso. Se apenas uma farmácia ficar aberta, aí tem a possibilidade de ter o lucro, ou pelo menos pagar a despesa. Vamos fazer nesse formato? Vamos. Combinamos nesse formato. Combinamos, por um acordo de cavalheiros, naquele mesmo final de semana eles já voltaram a funcionar no rodízio de farmácia. Ainda não tem lei. A lei ficou aqui, a gente fazer uma retificação, então não tem uma lei ainda vigente. As farmácias, por um acordo, por a gente ter conversado, já voltaram a executar esse rodízio. Todas elas já estão colocando placa, a prefeitura já está informada, o Cristiano já está por dentro, tanto que o sorteio foi feito aqui com a presença do prefeito, tudo funcionando. Mas eu fiz essa alteração na lei, como foi acordado aqui em plenário, e foi considerado inconstitucional essa minha alteração. E eu queria explicar o porquê que não é inconstitucional. Uma das justificativas do parecer, até que o vereador Solano trouxe, foi sobre a lei ser de 73, anterior à Constituição Federal. Ou seja, que a lei tinha sido revogada. E a lei não foi revogada. Porque assim, gente, não necessariamente todas as leis que estão antes da Constituição Federal, elas foram revogadas com a criação da Constituição. Por quê? Vamos dar um exemplo. Código Penal é anterior, Código Civil anterior, Código Tributário é de 1941. Então, não necessariamente porque é anterior à Constituição, com a criação da Constituição, ela foi revogada. Porque a lei ela pode ser recepcionada ou revogada. No caso dessa lei, quem tiver com o celular aí e poder pesquisar, é a Lei 5991 de 73. Só pesquisar. Se a Lei 5991 de 73 está em vigor, vocês vão ver, a lei está em vigor. Então não é inconstitucional por esse fator. Segundo ponto, falando sobre a ronda. Ali foi um pedido, por conta da segurança pública da cidade, a gente sabe do risco, eles pediram se a polícia podia dar uma passadinha na frente. Então o que eu coloquei na lei? Que o município, o prefeito, perdão, iria solicitar a ronda pela polícia delegada. O que é a polícia delegada? Só esperar o barulho passar. A polícia delegada, ela é paga pelo município para complementar a ronda da cidade. E a solicitação não é uma determinação. É completamente diferente. Determinar que a polícia faça algo, eu concordo, é completamente inconstitucional, não cabe ao município fazer isso, mas sim ao Estado. Mas solicitar, a gente solicita. A gente solicita a polícia para estar no jogo de futebol, a gente solicita para estar no campeonato ali, solicitar está tudo bem. A polícia vai fazer conforme ela conseguir. Então, esse trecho também não é inconstitucional. Sobre abrir todas as farmácias, como eu falei, não se torna viável para as farmácias aqui de Joanópolis. Porque imagina se todas elas abrirem, a gente tem a certeza absoluta que todas elas vão ter prejuízo, tanto nos domingos quanto nos feriados, o que não seria justo. E um outro ponto também que foi abordado aqui, que fala a questão da exigência de um farmacêutico. Essa exigência, estava na primeira lei. Nessa segunda que eu fiz a retificação, já tinha tirado. E assim, já existe uma lei que ela fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de ter um farmacêutico nas farmácias. E eu tirei porque já tem uma lei que fala sobre o assunto. Então, a lei ela não é inconstitucional em nenhum ponto, a lei ela é importante, e hoje fiz uma reunião com o prefeito vai trazer de volta essa lei, protocolada agora pelo Poder Executivo, então o autor vai ser o prefeito. Se o problema era a autoria, que no caso acredito que era, a gente sabe muito bem que foi por conta disso, a autoria a partir de agora da lei vai ser do prefeito. Então, é uma lei bastante importante, vai vir no modelo que era para ter sido votado, e eu espero a apreciação dos demais pares. E fiquem aí, pessoal, tem bastante coisa para falar ainda. Com a palavra, vereador William.
Boa noite a todos, aos nobres pares que estão aqui na mesa, ao público que nos assistem e aos munícipes que estão aqui. Eu começo aqui dizendo sobre uma situação que tem ocorrido quanto aos exames. Eu também estou sendo muito cobrado pelos exames, nós estamos, eu acredito que são de todos os vereadores aqui, e tem pessoas aqui que estão passando, como o vereador disse, anos aqui e não está conseguindo. E o que acontece? Há mais ou menos uns 30 dias atrás, a secretária passou aqui um convênio para o município aderir. Se ele aderir a esse convênio, os exames vão andar mais rápidos, eles vão ser agilizados. Mas ainda esse convênio está em estudo, está em análise. O chefe de gabinete, juntamente com o secretário de Finanças, eles estão analisando isso daí. Então, pedido nosso nós estamos fazendo, a nossa parte nós estamos fazendo, dinheiro, recurso, acredito que todos têm buscado. E dizer que ainda, podemos ainda até conseguir mais recursos para a saúde, mas que gostaríamos que esse recurso fosse direcionado para os exames agora, para que essa fila andasse, que fizesse esse convênio. A gente vem fazer esse apelo, não em nome dos vereadores, mas em nome de toda a população que precisa que seja agilizado essa situação. Continuando aqui, ontem mesmo estive no bairro dos Cunhas, lá, uma munícipe aqui e alguns munícipes lá de algumas empresas lá em cima solicitaram, fui fazer o acompanhamento. A estrada está numa situação bem complicada, com limitações de acesso, e nós sabemos que algumas partes, assim, nós temos também várias outras estradas também aqui, que se a gente for contar, tanto no bairro do Azevedo, nós tivemos a munícipe aqui, e eu gostaria de dizer que eu fiz o convite até para que ela viesse aqui, porque eu trouxe a demanda, eu fiz a minha parte, Só que parece que nós somos somos responsáveis, não estamos fazendo nada. Então, é triste isso, porque parece que o vereador não trabalha, porque às vezes eu recebo a mesma cobrança 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e parece que não está andando. Então, eu não sei ainda assim a situação, mas eu acredito que a gente possa melhorar, que a gente possa ter uma programação melhor quanto às estradas rurais. Eu sei que está sendo feito agora, como que eu posso dizer, os pontos críticos, as partes mais inacessíveis, mas a situação tem se agravado. Então, eu acredito que vai ser preciso ter uma intensidade maior. E acredito também que na parte da saúde também haja um entendimento maior disso daí também. E dizer aqui que no que depender da secretaria, ela vai estar disponível a atender, só que depende daqui, depende da prefeitura, depende da autorização, eu sei que recebeu esse dinheiro e tem necessidade de ser repassado aos munícipes esse dinheiro, mas ainda está sendo avaliado. Eu venho parabenizar o secretário Juninho também, pela estrada que fez no bairro da Dúvida lá, ficou excelente, os moradores agradeceram também, ficou serviço muito bem feito. Ali, já recebi alguns agradecimentos também nos Pires, juntamente até que o Novo falou que tinha feito indicação, eu até comentei com ele eu falei, não, a gente faz indicação porque todo mundo recebe aqui reclamação, eu acredito que tanto vai fazer tanto para o Ineu, tanto para o Novo, tanto para o Kim, tanto para o Silvio, tanto para mim. Então, todos nós ficamos fazendo indicação, e nós vamos acompanhando. Posso dizer aqui que nós temos uma Câmara ativa que todos nós estamos cobrando, estamos buscando. Só que o desempenhar, o agir, é do Executivo. Não, é somente isso, gente, por enquanto. Boa noite. Com a palavra, vereador Quinho. Boa noite, presidente. Mais uma vez, a todos que aqui estão presentes. Eu gostaria aqui de agradecer o Ministério da Pesca, que liberou uma emenda para Joanópolis, onde nós vamos ajudar os nossos amigos pescadores. Eu quero agradecer o deputado também, o Gilmaci Santos, que liberou um ônibus para a cidade de Joanópolis, uma grande vitória. E a todos, uma boa noite. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Novamente, uma boa noite a todos.
Vamos falar de alguns pontos importantes aí. A primeira deles é a operação relacionada aí ao alto fluxo de motos na nossa cidade, que tem sido alvo de críticas e o risco que vem causando, né? Então, estava agora conversando com o comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão Rodoviário, Capitão Becker. Eles fizeram uma mega operação no último final de semana em Morungaba, foram 120 autuações, 13 motos apreendidas, e em breve estaremos aqui na nossa cidade também. É importante frisar que a lei vale para todos. Então, não é porque é munícipe, não é porque é filho, não é porque é amigo, então todos serão sujeitos à fiscalização. E falando disso, né, vou tentar novamente, eu vou pedir para a presidente, em breve, quando tiver recurso, comprar uma lousa. Porque às vezes desenhando fica mais fácil, presidente, porque falar parece que nós estamos jogando palavras ao vento. Em momento algum, a lei proposta pelo vereador Wellington foi dita como inconstitucional. Em momento algum nós falamos que a lei é inconstitucional. O que foi dito é que o artigo no qual proibia a abertura das demais farmácias que não fizesse parte do rodízio e aplicação de multa, isso sim é inconstitucional. Basta você pegar a lei, como o senhor disse, para procurar no Google, nós já havíamos procurado no Google. E o Google fala assim, ó, a lei de 73, sobre o comércio e drogaria, é anterior à Constituição Federal. Por ser anterior, a Constituição não recepcionou os artigos que são incompatíveis. A Lei Federal de 73 menciona em seu artigo 56 o sistema de plantão, todavia, a Constituição Federal prevê o princípio de livre concorrência, dentre outros. Dentre outros. O artigo 56 não foi recepcionado. Então, o único embate que houve aqui é a questão de proibir de abrir. Ah, vai dar prejuízo. A lei é para todos. Não dá para você ajudar a farmácia do Zé. Você está pensando no Zé ou na população? A lei tem que ser para a população, para as pessoas que precisam da farmácia. Ah, mas eu vou ter prejuízo. Então não abra a farmácia em Joanópolis, porque a farmácia ela vai ser aberta para todos, beneficiando a sociedade. Agora eu não posso, porque o Zé falou que ele não vai ter prejuízo, que ele vai ter prejuízo, então deixa de abrir. Né? Acordo de cavalheiros não existe. Existe lei e existe uma lei que regula as leis municipais. Pedir para dar uma passadinha, pedir para a viatura dar uma passadinha, simplesmente crime de improbidade. Simplesmente isso. Dar uma passadinha lá, você usar recursos públicos para fazer segurança privada. É isso que está propondo a lei. Ah, mas é utilizado em eventos. Sim, quando há interesse público. Existe interesse público, existe realmente uma movimentação geral, aí sim, agora por causa da farmácia do Zé, dar uma passadinha, é crime. Então nós estamos fazendo uma lei que autoriza o cometimento de crime. Ou então, nós estamos autorizando a destinação de uma força pública da Polícia Militar para fazer serviços alheios. Como eu disse, então precisa pintar guia. Estou pagando, é delegada, vai pintar guia PM. Precisa podar árvore. Então, assim, esses foram os absurdos. Em momento algum, a lei foi dita como inconstitucional, porém, a proibição da abertura das demais e aplicação de multa é inconstitucional. E espero que o doutor Giovanni, que está ali na porta, e todo o governo, não encaminhe uma lei burra desse jeito. Por favor, porque senão vai ser também derrubada aqui. Né? Porque o senhor é conhecedor da lei e sabe que nós temos um princípio básico, que é a Constituição, que regula todas as leis municipais. Então, se vai vir do prefeito no mesmo molde, será derrubado no mesmo molde. Tá? Por fim, fica aqui minha insatisfação, né, em que pese a justificativa. Até o momento não foi publicado o edital voltado à castração dos animais. Né? Essa verba já está em caixa desde janeiro. Né? E aí eu reforço também, junto ao vereador Novo e os demais vereadores, eu acho que nós temos que buscar ter um diálogo mais informativo, né? Não só para atacar. Eu tive essa devolutiva em relação ao imprevisto, mas é importante que seja feito. E da mesma forma, em relação à iluminação, o senhor se recorda que recentemente nós tivemos aí a aprovação dos 15 milhões. Né? E a verba voltada para a iluminação, são 560 mil, estava embutida. Então, em tese, nós temos 2 semanas só de aprovação, por isso a justificativa. Então, quanto mais próximos nós formos dos secretários, o que não exclui a cobrança, o que não exclui realmente a necessidade de fiscalizar, fica mais fácil para a gente argumentar em relação a isso daí. Então, o que eu tenho de informação foi que realmente haverá essa obra, mas houve esse impasse porque estava aguardando aí essa aprovação. Havia a necessidade realmente dessa dotação orçamentária, essa autorização orçamentária. Né? Então, basicamente, é isso. Reitero aqui o convite a todos que façam
os seus cadastros, está aberto ainda os cadastros para fins de castração pet, cão e gato. Né? Por mais que não sejam todos contemplados numa primeira ação, no segundo semestre já está previsto uma nova ação, e a nossa ideia aqui é fazer um controle total populacional para que a gente possa, sim, ter uma medida efetiva em relação à zoonose. Obrigado, presidente. Estamos dando início à ordem do dia. Projeto de resolução número 2 de 2025 da mesa, que autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis a transferir bens móveis que especificam a Prefeitura Municipal de Joanópolis. Passaremos à discussão da redação final. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, a redação final está em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A redação final foi aprovada por 7 votos. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, vereador Novo. Capitão, os Big de Uis, se não consegue por os novos cocos, os velhos dá para usar, entendeu? Tá lá na garagem jogado lá. Entendeu? É que o secretário falou de um tom para mim, meio tirando sarro mesmo, entendeu? Fazer uns agradecimentos aqui ao deputado Marcelvino, que teve sábado aí, né, Carneiro? Mais uma vez ao Bruno Zambelli e ao Fernando Calice, que deu 1 milhão. Eu, o vereador Carneiro e o vereador Nego. Ao Quinho também. Ao doutor-chefe de gabinete aí, ao doutor Giovanni. Ao Juninho, secretário. E falar mais uma vez dessas ligações. Não é a gente, os municípios estão cobrando a gente, entendeu? Então, essa palavra, boa noite. Vereadora Silvia, não. Vereador, com a palavra, vereador Wellington. Bom, só para complementar a questão das farmácias, eu esqueci de agradecer ao pessoal que mesmo sabendo de toda a repercussão aqui negativa, falando da obrigação de tudo, ser que abrir, eles poderiam já ter parado de funcionar, já parado de ter feito esse rodízio que eles acordaram entre si, mas continuaram fazendo. Quero então agradecer vocês. Bom, pessoal, agora é um assunto um pouquinho complexo que eu queria falar aqui, um assunto bem chato mesmo. E antes de iniciar, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Conselho Tutelar, e sempre que eu entro em contato com eles sempre atendem de prontidão. É um assunto de exploração de menor que a gente está tendo aqui na cidade. É um assunto um pouco constante, e que a gente, na verdade, está sendo sem vergonha, isso eu falo à população como um todo, a gente está deixando passar desapercebido. Gente, vocês perceberam como aqui na cidade, você vai no Pão da Montanha, você vai no comércio ali, sempre está aparecendo uma criança pedindo dinheiro, pedindo um dinheirinho para comprar um salgado, não sei o que, você vai ver as mesmas crianças que ficam desde a manhã, à tarde, à noite, fica ali o dia inteiro pedindo salgado? Ou aquela pessoa, aquela criança que manda... A criança te manda mensagem nas redes sociais, te manda mensagem no WhatsApp, tio... Estou com vontade de comer, sei lá, pão com mortadela. Faz tanto dinheiro. Manda um trocadinho aqui na conta da minha mãe, tio. Tio, semana passada foi assim. Tio, estou com vontade de comer carne moída com batata. Manda R$50 aqui no Pix da minha mãe, tio. E isso se começou, e eu vou ser sincero, eu sei quando isso começou. Começou por uma necessidade real lá atrás dessa mãe. Essa mãe, ela precisava, de fato. Essa mãe, ela passou por uns apuros pessoais aí, e muita gente ajudou, não vou citar nomes aí, não vou entrar no mérito dessa questão. Mas essa mãe, ela viu uma maneira de ganhar na vida, explorando o filho dela e essas necessidades que ela criou no meio do caminho. Essa criança, ela fica no Pão da Montanha, ali como eu falei, vendendo rifa, fica aí pela cidade, bate nas portas do carro, tá faltando só R$20 para rifa, tio, pega, ajuda eu aqui em vintão, eu não sei o quê. E se você chegar para essa criança e falar assim, viu, você está na padaria, no comércio, pode comer aí, fica à vontade, come, eu pago para você. Ela recusa, ela quer o dinheiro.
Então, por que eu estou agradecendo o Conselho Tutelar e falando que é uma missão nossa? Não é só essa criança, eu estou dando um exemplo, porque esse é o exemplo mais popular, mas tem mais crianças fazendo isso na cidade. Mais crianças pedindo dinheiro em comércio a pedido dos pais. Então, o Conselho Tutelar já entrou em contato com essa mãe, a mãe entrou em contato comigo também, falou que ela mesma assumiu que estava precisando tomar um sacode aí para cair na real. E, pessoal, eu peço para vocês, a gente não consegue ter olhos em todos os lugares. Se vocês presenciarem novamente essa cena, ou chegar alguma mensagem, que seja no Facebook, que seja no WhatsApp de vocês, me passem, por favor. Porque isso que essa mãe está fazendo é crime. E o que eu trouxe para ela? A questão do crime não é só da questão da criança estar ali, sabe, se propondo com chuva, com sol, na rua. Hoje, não pode confiar em ninguém, vamos falar a verdade? Isso acontece dessa criança chegar em algum lugar e a pessoa chamar, não, vem aqui, filho, entra aqui dentro de casa, você quer 50? Eu dou 100 para você. Dá para confiar nas pessoas, gente? Então, essa mãe, vamos falar a verdade, essa mãe não se pode chamar ela de mãe. Porque quem coloca o filho numa situação de risco dessa, de encontrar com um maníaco, ou de um estuprador, ou qualquer coisa que seja uma pessoa... Quantos casos a gente vê na internet aí de sequestrar a criança, gente? Então, é uma criança que na sua inocência, ela estava achando que estava levando apoio para a mãe, apoio para casa, mas na verdade isso é crime. Crime que a gente não pode deixar passar impune. Então, que todos nós fiscalizem isso daí. Nos comércios, na rua, se mensagens. Eu peço de coração para vocês. E do Conselho Tutelar, como eu falei, quero agradecer eles, porque todas as vezes que eu solicito, eles agem de imediato. Eu mandei essa mensagem à noite e no outro dia de manhã eles já agiram. São pessoas fantásticas que ainda não têm o ordenado suficiente aí pelo trabalho que eles fazem, mas gostaria de agradecer e pedir para que todos nós fiscalizem, porque a gente tem que fazer o nosso papel perante a sociedade. Boa noite. Com a palavra, vereador William. Minhas saudações finais aqui. Os moradores acabaram de enviar mensagem aqui, os moradores da Terra Preta. Eles falam que não estão nem a 1 quilômetro da cidade e foram abandonados ali, foram esquecidos. Esqueceram de arrumar. Foi feito vídeo, foi mostrada a situação, mas que ninguém apareceu lá. E todo mundo fala que vai fazer calçamento, vai colocar o calçamento, mas ninguém socorre a população lá. Recebi também a cobrança aqui agora do Sabiaúna, também a estrada Sabiaúna, a estrada da Maria Alfere, o Retiro, que foi os próprios pirueiros que vieram atrás de mim, porque eles cobraram aqui agora, viu? Você só falou de 2 bairros, você não falou dos nossos bairros. Então, vou falar de todos os bairros aqui. Falou para você também? Então, eu falo, você não está cobrando o que eu estou cobrando você. Acabei de receber agora. Quem quiser ver aqui no celular pode ver. Porque depois acha que a gente está fazendo perseguição, e não é. É a situação que está difícil. O bairro do Azevedo acabou de falar, viu? Você entregou as páginas, todo mundo. Quando vocês vão mobilizar? Eu já estou indo na prefeitura. Amanhã nós vamos estar aí na prefeitura. Bairro do Abel também. Pessoas aqui relatando também que está sem condições de trafegar. Então, fico atento aqui que as estradas, né? Gente, o que eu até passei um pouco nos cunhos, conversei um pouco com a moradora também ali, que está numa situação difícil, é que se faça uma programação. Porque a pessoa fica nesse negócio, vai vir, e não sabe quanto vai vir. Eles queriam uma programação para que fizesse isso daí. Ó, vai demorar, eu vou começar em tal lugar, vou para tal lugar, vou para tal lugar, e que passasse essa programação, porque eles estão aqui todos lutando e não sabem nem a previsão, não tem nenhuma noção de quando vai vir. E falando aqui, gostaria de parabenizar minha esposa de Mer pelo empenho na saúde, e ela tem relatado aqui que a adesão ao convênio, esse convênio seria de extrema importância na agilidade dos exames, porque o convênio é contínuo, o mutirão não. Quando você faz o mutirão, quem passou, passou. Quem não passou, não consegue mais fazer o exame. Mas se fizer o convênio ele tem uma capacidade de pessoas, aí a fila, ela pode até andar um pouco devagar, mas ela não para. Ela é contínua, como eu posso dizer para você, é um serviço contínuo de prestação de serviço ao município. E é isso que nós estamos lutando aqui hoje. E posso dizer que nós continuamos lutando pela população de Joanópolis, pelo melhor da nossa cidade. Fica aqui meu agradecimento. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Quinho. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Só para complementar também em relação à questão da farmácia, deixar bem claro que
Tenho amigos farmacêuticos também que trabalham na cidade, e a ideia aqui não é gerar nenhum desconforto, e sim que seja feita ou uma lei para todos, ou não existe a lei. Não tem como nós privilegiarmos ou inserirmos cláusulas aí que realmente são inconstitucionais. Por isso, a discussão. Então, se todos vão aderir, muito bem, vai ser muito bem-vindo. É uma prerrogativa da Câmara, do Executivo, de legislar a respeito. Caso não haja adesão, pode haver algum tipo de imposição ou não, ou fica o trabalho voluntário, como está sendo feito, de grande valia. Eu até recebi agora uma mensagem de uma munícipe que ela falou assim, realmente, não é o farmacêutico que tem que escolher onde eu vou comprar. Eu tenho o direito de escolher onde eu quero comprar, aos finais de semana. E realmente, quando você exclui, quando você proíbe determinados comércios de abrir, você está direcionando para um único comércio. E isso aí pode gerar, inclusive, alguma inflação desnecessária, alguma supervalorização de mercado, porque só tem aquilo disponível. Então, isso fere diretamente a Constituição. Novo, quando eu falei em relação ao contato com os secretários, não estou advogando para eles, pelo contrário, eu faço parte do seu time, e eu disse que é importante nós estarmos próximos para a gente tentar um posicionamento, mas assim como o vereador William falou, eu acho que o Executivo está deixando a desejar no sentido de programação. Porque se eles te dão uma programação falando, ó, daqui 6 meses vai alterar, a gente tem uma resposta pronta. Agora, quando a gente fica, vai ter e nunca tem, quem é cobrado somos nós, quem sai com cara de tacho somos nós, porque parece que a nossa influência, a nosso pedido, a nossa força na Câmara não vale de nada. Então, realmente, acho que essa lembrança que o vereador William trouxe é muito válida da gente tentar organizar. Eu sei que a demanda é grande, eu sei que vai ser sempre grande, mas que haja pelo menos uma programação de obras, uma programação de benfeitorias, para que a gente possa ter aí uma resposta mais justa, né? E só para finalizar, a vereadora Silva havia trazido um tema aqui que eu julgo um tanto quanto importante, que foi em relação aí a uma denúncia feita de possível assédio, uma criança autista, né? Agressão. Então, a importância de filtrar aquilo que nós falamos. A importância de nós filtrarmos as fontes. De nós filtrarmos os fatos. Houve 1, 2, diversos casos, inclusive de homicídio de pessoas que foram injustamente acusadas, foram violentadas depois e não tiveram chance de se explicar, e depois provou-se que ela não tinha participação nenhuma. Então, obrigado. Mas por isso a importância de nós termos um filtro aguçado, porque a palavra que vem aqui à frente ela é lançada e não volta, e atinge a muitas pessoas. E a nossa imagem... Obrigado. Obrigado. E como a minha carreira toda foi primando pela justiça e pela lei, eu fico aqui, estendo aqui o pedido de desculpas a todos os afetados, né? E pode ter certeza que traremos mais informações, mais esclarecimentos, para que não haja nenhum tipo de injustiça quanto a essas pessoas que trabalham dia e noite e sabem das dificuldades que enfrentam. Então, muito obrigado, Silvia, muito obrigado a todos os presentes. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Vereador Novo, eu quando cheguei nessa casa com a idade de 37 anos, estou aqui há 20 anos como vereador dessa casa, nunca um secretário deu risada na minha cara. Nunca. Eu nunca deu e nunca vai dar. Porque o secretário é subordinado ao prefeito. E o vereador foi eleito pelo povo. Voto do povo para pôr nós aqui nessa casa. O senhor não deixa se abaixar como secretário. Eu tenho uma parte. Jamais eu vou aceitar. Vereador Carneiro, é isso que eu penso. O secretário está querendo parecer mais com o prefeito, entendeu? E nós foi eleito pelo povo. Até um dia a Silvia falou, não é só os 272 votos que eu tive. É todos os votos do vereador aqui, pode me cobrar. Agora o secretário, está nem aí? Tá. Então, o senhor manda ter postura e respeito pelo senhor, pelo cargo que o senhor exerce hoje nessa casa. Secretário não vai dar risada na sua cara e nem na minha. Senhor presidente, o executivo está para mandar um projeto de lei para criar 3 cargos de diretoras. Estão as professoras aí? Não. Não vai criar vai vir um novo projeto para a creche? Da reforma, vai chegar nessa casa. Então, já estou deixando na antemão que vai chegar um projeto nessa casa para criar 3 cargos de diretor e 3 cargos, 6 cargos. Então, nós temos que analisar bem, porque no outro projeto,
Aqueles que foram interessados jamais foram na rede social falar aos vereadores que votou, parabéns para eles, jamais. Então eu, vereador Carneiro, vou pensar bem para votar esse projeto agora. Porque quem é interessado não vem aqui no plenário. Hoje temos aqui tudo professor aí, né? Vocês são todos professor. Cadê aqueles interessados que foram agora, que vai ficar no cargo? Cadê ele? Alguém mandou algum recado para algum vereador? Para nós, para eu que votei, a senhora? Para mim ninguém mandou. Então o Carneiro vai pensar 2 vezes para votar projeto nessa casa agora. Eu vou pensar. Entendeu? O Carneiro vai pensar para votar. Agora cargos e eu vou pensar. Agora eu vou. E outra coisa, vereador. Minha filha teve nessa casa vereador 4 anos. Parabéns para ela. O Carneiro nunca falou para ela, vota isso, vota aquilo. Então, era quis corrigir o Carneiro? Não. Quem vota hoje é o Carneiro. Meu voto é livre. Se eu errar, errei. Se eu acertar, acertei. Era que fala, pai, eu vou falar. Fala, que se pensar. Mas quem vota nessa casa hoje é o Carneiro. Boa noite, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h40. Convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária realizar-se no dia 10 de junho de 2025. Boa noite a todos.